Mas voltando um pouco mais para a questão profissional, né? É, No caso, o senhor pretendia ficar trabalhando até hoje. até hoje, E o senhor saiu quando? bom, eu não saí, me tiraram, me expulsaram, só faltaram de usar meu pé na bunda. Só faltaram isso, porque você recebeu um recado. Você não recebeu um recado, olha, você não precisa vir mais. É muita falta de respeito, falta de consideração. Eu recebi um recado, não precisa você vir mais, então eu não pedi pra sair. Me tiraram, me simplesmente botaram pra fora. No caso, o senhor já traçou, né? O senhor tinha um sonho, trabalhar até hoje, Claro, claro. amanhã é seu aniversário, depois viajaria. E assim, pelo que eu entendi, esse sonho foi frustrado. Foi. E o senhor, né? Já que, vamos dizer assim, que expulsaram o senhor recorreu. Eu evoluí, inclusive, a maneira, eles primeiro fizeram de tudo, em termos de humilhação, me colocaram pra atender telefone sem voz. Aí no caso, pode deixar o público bem ciente. Acho bom a gente Antes, começar antes. Lousada trabalhava de fiscal. Eu sou Tributo, fiscal né? de De tributo tributo. na Secretaria da Fazenda. O que é que o senhor fazia lá como fiscal do Bom, tributo? fiscal de tributo, fiscalizar empresas, fazer uma série de coisas, trabalho de fiscal. Inclusive, eu tenho aqui o que é ser um fiscal. Lousada, só para deixar registrado, a minha irmã Daniela, ela comentou aqui: estou rachando de rir com o senhor Anselmo. Anselmo é gente boa, é engraçado ele, é gente boa. O Anderson, antes de ele comentar nessa seara, era bom a gente saber como foi o processo dele a respeito de como ficou sabendo que estava doente, né? Então, aí é onde é isso que ele vai nos explicar. Porque assim, a gente quer entender, Anselmo era um fiscal de tributo. Aí ele falou o que ele Todas as qualidades, exercia. todo mundo fala bem dele como profissional. Então, só o que eu quero entender é a partir qual foi o contexto que ele saiu. Por exemplo, ele era fiscal de tributo, isso já antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, Anselmo Lousada provavelmente trabalhou de casa. Home office, como o pessoal. Não, não trabalhei não. Inclusive, depois na minha cirurgia, eu pedi aqui, solicitei lugar pra adaptação. Como sabia, eu solicitei, não fui ouvido. Eu solicitei, não fui ouvido. Ah, no caso, quando foi que você... Eu vou chamar você, né? Mas é o senhor chamando você. Quando foi que você fez essa cirurgia, lembra? Rapaz, eu não me recordo. Mas lembra do ano? Pode ir ali, a gente segura aqui. Lembra do ano? Quer ir no banheiro? Pode ir. Pode Pode ir, ficar fica à à vontade. Vamos dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada aí antes. Vamos dar um saque. Verifica aqui. Pode Vai lá, pode ir lá. pode ficar à vontade, Lozada. Interessante, porque ele tem todos os documentos, viu, cara? Aí mesmo, Lozada, aí. Sai a porta aí, a portinha aí. Aqui, essa portinha aqui. Então, enquanto Anselmo ele foi ali no banheiro, né, vamos ler alguns comentários aqui. Aí do lado do vidro aí. O Edinaldo José comentou aqui. O problema dele era ser pegador demais. São Cristóvão, que o diga. Verdadeiro carcará de São Cristóvão. Rapaz, assim, pelo que a gente ouve, realmente, Lousada tem uma fama de pegador, viu? A Soraya também comentou aqui. Não imagina as peripécias dessa figura. Interessante. Então, infelizmente, assim, porque assim, o pouco que a gente conhece da história dele, eu vou deixar que ele conte, né? Mas pelo que a gente conhece por altos, né? O Lousada, ele fez um procedimento cirúrgico, né? Ele vai contar mais sobre isso. Ele foi diagnosticado com câncer na laringe, fez o tratamento e nesse tratamento foi necessário a remoção eu acho que é da região das cordas vocais. E quando arranca as cordas vocais, você realmente perde a fala.
Eu tenho uma madrinha, né, uma madrinha e tia, que inclusive é a mãe de Laércio, Laércio Rosa. Sim, não, a tia de Laércio Rosa. Inclusive, Laércio vai estar aqui com a gente dia 9, viu? E aí ela também teve um problema similar, ela fez essa cirurgia, ela perdeu um pouco a voz, né? E aí eles fazem aquela abertura no pescoço aqui nessa região para poder respirar e etc. Plantão. Telefone. Então aí ele fez esse procedimento, fez a cirurgia, teve que fazer essa remoção. E como fez essa remoção, ele perdeu a voz. Né? Literalmente ele perdeu a voz. Pode vir para cá. Inclusive na época, Lousada, me corrija se eu estiver falando alguma coisa fora do contexto. Na época, quando Lousada fez a cirurgia e perdeu a voz, o senhor não tinha esse equipamento. Não, esse equipamento praticamente eu comprei depois. E assim, pelo que eu entendi um pouco, né? Quando o senhor, que é um fiscal de tributo, retornou pós-cirurgia sem voz, de forma, podemos dizer que desrespeitosa e humilhante, o senhor foi escalado para atender telefone. Claro, inicialmente, quando eu recuperei, voltei ao meu trabalho, inclusive, eu vou mostrar a vocês aqui. O senhor tinha mostrado uma escala, não era isso? Acho que aquela folha embaixo, a última aí. Isso aí, é amarelinha. Mais escura. Isso aí. Acho que isso daí. Essa é a escala. Aqui a escala aqui, Lousada, aí. Aí, Essa tá melhor, Lousada. olha, inclusive, Só para mostrar a vocês aqui, ele foi escalado, né, dia 2/3/2022, plantão telefone. Então você fica imaginando como é que alguém sem voz, que não tinha nem o aparelho de se comunicar e atender um telefone. Constrangedor, né, velho? A situação. inclusive, quando eu cheguei, eu vi alguns colegas olharam pra mim e um olhar diferente. Quando eu fui no moral, ver a escala, justamente a escala, tava aqui, plantão telefone. Falei, boa, estão brincando comigo. Inicialmente achei brincadeira, achei que era fazer uma brincadeira. Pois bem, fiquei na minha normal. Ô, Lousada, para deixar claro, quem que faz a escala? Quem que escolhe a sua? A escala quem faz, né, é o coordenador da fiscalização, o chefe da No caso, já fiscalização. tirou você de fiscal de tributo, se você era, já botar aí pra ir. Já tá errado aí. Já pode fazer isso ou não pode? Não, Né? não pode ser fiscal de tributo, é fiscal de tributo, não pode, não fácil de dizer. Suponhamos, fiscal de tributo é a maior autoridade que tem dentro da prefeitura. Suponhamos, um prefeito tem um comércio. O prefeito tem um comércio. Se ele tiver errado, eu posso multá-lo, eu posso ligar e ele não pode me tirar. Então, eu sou a autoridade maior que o prefeito. O fiscal. Lousada, só me corrija se eu estiver errado. Esse documento aqui diz o seguinte: assunto: solicitação de readaptação. No caso, eles deveriam lhe colocar em uma função Claro. que batesse com o seu problema. Até porque. Então, só para deixar vocês cientes, ele perdeu a voz e ele tinha um documento comprovando isso, que fosse feita uma readaptação no trabalho. Até que ano sou eu? E aí, Eu sou infelizmente, Lousada. pegaram e colocaram ele para atender Eu, telefone. sabe disso. Inclusive, eu gostaria. Eu lhe peço pra você ler Leia, o relatório da minha médica e o relatório da minha fono, por favor. Então, aqui é um relatório, né, da doutora Marta Dória dos Santos, tem o CRM dela, tudo certinho. Ela inicia aqui. Paciente Anselmo César de Castro Lousada encontra-se apto para o trabalho, pois suas faculdades físicas não relacionadas a cirurgias e mentais estão preservadas. Paciente, como explicado anteriormente, foi submetido a laringectomia total por câncer de laringe transglótico. Nessa cirurgia foi retirado toda a laringe,
incluindo as pregas vocais, deixando mesmo com uma sequela permanente, no caso não tem reversão, de incapacidade de produzir palavras de falar. No caso é irreversível, permanentemente ele não consegue produzir palavras. Portanto, trabalhando onde ele necessita usar voz, não são adequados à sua nova condição. Ou seja, em um local que seja necessário falar, não bate com a nova condição dele. E aí foi escalado para atender telefone. De posse dessa informação, escalar o paciente para trabalho vocal não só é desrespeitoso como constrangedor e deve, portanto, ser evitado pelo empregador. Ela também se coloca à disposição. Estou à disposição para elucidar dúvidas referentes à cirurgia do paciente. Ela bota o CID, né, que é 10, 2.C32. Agora, por gentileza, veja da minha oncologista da Bono. Doutora Margarete Andrade. Paciente Anselmo César de Castro Lousada, com histórico de tumor avançado de laringe, aí ela coloca as abreviações, submetido à cirurgia de laringectomia total em 14/6/2021, evoluindo com disfonia orgânica grave. Ela coloca o CID 10R49. Na laringectomia total, ocorre a separação das vias respiratórias superior e inferior, que interrompe o filtro de ar pelo nariz. No caso, ele não consegue, né? Onde faz aquela abertura para ter a questão da respiração. O indivíduo passa a respirar por uma traqueostoma definitivo. Abertura de orifício na traqueia abaixo da região em que se localiza a laringe. Então, quando você vê aquelas pessoas que têm aquela abertura, é isso aí. Além disso, a laringectomia total traz dano irreversível, perda da voz laríngea. A falta da voz prejudica a comunicação oral e, consequentemente, as manifestações de desejos e sentimentos. Os danos não se restringem às atividades sociais, ou seja, ele pode exercer outras atividades como namorar, por exemplo, né? Mas se amplia para aqueles indivíduos que ainda exercem atividades laborais. Atualmente o paciente encontra-se em terapia fonoaudiológica individual semanal e terapia de grupo mensal para a reabilitação da comunicação através do aprendizado de outras modalidades de produção de voz. À disposição para maiores esclarecimentos. Então, o que acontece? Lá na secretaria tem outros meios de trabalhar inverno, aonde tinha, eu acho que a média só são 2, mas tinha 5, e por que não me colocar? Viajaram de me colocar para atender o contribuinte. Eu ainda tive interessante que teve um caso que eu peguei uma contribuinte e eu ainda não tinha um aparelho. Eu fui atender uma contribuinte e me inscrevi e eu percebi que ela não sabia ler. Hoje a verdade pra mim foi um fracasso. Foi um fracasso. O constrangimento, eu me constrangi por não falar. E eu controlei a mulher por não saber ler. Agora imagina você, a nossa situação, a da mulher e a minha. Então, olha, eu vou dizer uma coisa séria a vocês. Câncer não foi tão cruel comigo como essa administração foi. O câncer não foi tão cruel, porque essa administração atual é pior do que o câncer, muito pior, porque eu senti isso na pele. Ainda bem que eu tenho Deus, eu tenho cabelo, porque o que passa pela cabeça da gente, o que passa pela cabeça não é pouca coisa, mas enquanto eu tentava tirar, eu ajoelhava no pé do meu Deus para me tirar. Foram cruéis, tão cruéis, e outra, não foi tão cruel comigo não, foi mais cruel, 10 vezes tanto mais de família que ele botou pra fora.
Lousada, essa questão até interessante de comentar, é assim, ele pegou, justifica que foi lei federal. Não, menina, agora eu pergunto pra vocês, aonde foi no Brasil que aconteceu isso? Aonde foi Só no em São Cristóvão, Brasil? foi em São Só em Cristóvão. São Cristóvão. Agora, qual a finalidade? Lousada, no caso, quando o senhor foi colocado para fora, Justamente. foi nesse mesmo grupo que ele usou essa lei para colocar os aposentados Foi, para fora? depois que pisou, que me enfiou o dedo no buraco, depois que humilhou, depois que fez, não conseguiu baixar minha cabeça. Porque assim, é interessante, porque na pandemia, Lousada também fez atendimento online. Né? Online você escreve com os dedos, né? Você está atendendo o público do outro lado. Ele relatou um fato em que ele atendeu uma pessoa, ele não conseguia falar e essa pessoa também não conseguia ler. Então imagine, ele escrevia, como foi constrangedor para ele e para ela. E ele ainda citou o caso que ele sem voz foi escalado para atender telefone. Agora imagine que alguém liga para você, você atende e você não fala. E você está ouvindo a pessoa falando e você não fala. Então como é que o empregador, seja lá o responsável ou quem ele escalou para comandar, vai colocar uma pessoa sem voz para atender que necessita da voz? De fato, isso é humilhação, inclusive que a própria médica relatou. Entendeu? No caso, quando o senhor retornou para ela, já tinha acontecido essa humilhação. Já não, eu fui pegar o lateral, inclusive, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, um dia desse, eu tive a oportunidade de conversar com o governador Miguel e o senador Laércio, Alessandro. Alessandro. Ele estava na casa do vereador Diego e eu fui conversar com ele em agradecimento, né? Que o governo deu a muito essa laringe, mas a minha, infelizmente, eu já tinha comprado, né? Mas o governo doou aos que tem esse problema. E eu fui agradecer a ele. Quando eu falei, aí falaram pra ele, governador sabia que a administração, seu fulano de tal, o prefeito botou, escalou ele pra atender telefone, o governador não acreditou. Alexandre acreditou, aí não foi verdade. Eu falei, verdade. Ninguém acredita, o maior absurdo, eu nunca vi um caso desse no mundo. Se vocês já viram, e se alguém viu, diz aí, no mundo. O que fizeram comigo foi mal. E outra, no outro dia, eu recebi uma advertência, porque não foi trabalhar. porque não fui atender o telefone. Por gentileza, leia. Aí você vai ler e vai ver a função do fiscal. Por Cara, gentileza. eu assim, eu fico admirado, cara, com a situação, porque o rapaz não tem voz, escala ele para atender telefone sem voz, e ele não vai, ainda recebe advertência para não ter ido, velho. Tem lógica, né? Leia aí, por favor. Alceio Anselmo, né? E aí, fiscal de tributos. Vimos informar as atribuições do cargo em que você está admitido. No caso, é tipo assim, ela está, em teoria, dizendo, você esqueceu das suas atribuições, eu vou lembrar. Neste município, para que dentro de seu horário de trabalho seja exercido com zelo e presteza. Alertamos que o não cumprimento pode acarretar em prejuízo para contribuinte e para o servidor. Atribuições do fiscal de tributo: fiscalizar tributos, realizar levantamentos fiscais e contábeis de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, realizar estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e cobrança de tributos municipais, lavrar notificações, autos de infração e outros termos pertinentes. Atendimento ao contribuinte. Agora, caberia, entendeu a função do fiscal. E por que me botaram pra atender telefone? Se não é função do fiscal. Entendeu agora? Se não é função do fiscal. Não, mas mesmo, cara,
Que é assim, sabe? Mesmo que fosse função do fiscal atender telefone, Não tem mas lógica. ele não tem voz, velho. Ele não tem voz. Como é que alguém sem voz atende telefone? Então, um fiscal de tributo, ele pode fazer levantamentos contábeis e contribuinte, ele pode realizar estudo, tudo isso ele pode. Mas assim, parece que é de forma proposital, coloca ele em uma atribuição que naquele momento ele não pode por causa de um problema de saúde. Eu dou um exemplo. Eu trabalho na hora de vigia. Eu tenho um problema de saúde no fêmur. E todo vigia, ele fica em pé, né? Ele tem lá os procedimentos. Só que eu, por ter um problema e eu tenho um laudo, eu não fico muito tempo em pé. Café? Não é que eu sou privilegiado melhor do que os outros. É porque por conta desse problema, eu tenho esse respaldo para exercer atividade um pouco diferente. Então, no mesmo caso, seria lusada. Até porque, cara, como é que alguém vai falar se não tem voz? É isso que me deixou admirado, sabe? O seu caso me deixou mais admirado é por isso. Como é que alguém sem voz vai falar? Vai fazer mágica, é?